Olá, queridos alunos, professora Elisângela aqui com você novamente. Nós vamos falar sobre os plateumintos, a reprodução deles e o habitat deles. E eu não estou sozinha, eu estou em ótima companhia. O intérprete Kelvin está conosco. Olá, Kelvin, seja bem-vindo, que bom que você está conosco. A nossa aula torna-se muito mais significativa com a tua presença. Queridos alunos, peguem os seus cadernos de ciências aí, estejam postos, chama todo mundo, empurra o sofá, vamos fazer anotações e vamos começar a nossa aula. E, para começar, eu vou convidar você para estar atento aos nossos objetivos. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Identificar os diversos filos de animais invertebrados e suas principais características. Bora lá então! Quero convidar você a olhar para essa imagem. Eu sei que não é uma imagem muito bonita, mas ela nos faz pensar. Será que existem seres vivos numa poça d'água como essa aqui, demonstrada na imagem? Em que lugares podemos encontrar os plateumintos? Eu quero que você pense um pouquinho, eu vou dar esse tempo para você pensar. E eu volto daqui a pouquinho para a gente conversar mais. Até daqui a pouco. E aí, galerinha, voltei, conversou com a família aí, vocês reconheceram uma imagem como essa? Sim, é muito comum, né, em períodos de chuvas, né, que a gente encontra essas poças de água. Aí eu pergunto, será que existem seres vivos aqui nessa imagem, numa imagem como essa, né, em poças de águas naturais que nós encontramos? Será que tem a presença ali de organismos vivos, seres vivos? Aí eu pergunto, em que lugares podemos encontrar os plateumintos, aqueles vermes achatados? Sim, eles também estão num ambiente como esse, ambiente aquático. São de vida livre, eles podem estar no ambiente aquático, no ambiente terrestre e eles também são parasitas, isso mesmo. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Vou convidar você agora para que juntos nós possamos ler essa reportagem aqui da Veja. Vamos lá, então, conferir o texto dessa leitura que nós vamos fazer, que tem como título: Verme é capaz de regenerar memória após ser decapitado. Interessante, né? Vamos lá. As planárias são vermes muito estudados por sua capacidade de regenerar partes do corpo, incluindo a cabeça. Um novo estudo da universidade nos Estados Unidos mostra que esses animais, que pertencem ao filo dos plateumintos, vermes achatados,
conseguem recuperar até a memória. Olha a capacidade de regeneração, gente, que está dizendo aqui. Resultado, mesmo depois de terem sido decapitados, as planárias que tinham passado por um treinamento conseguiram encontrar alimento em um determinado local muito mais rápido do que aquelas que nunca haviam sido treinadas. Muito bem. Os plateumintos são animais que podem apresentar uma variedade também no tamanho do seu corpo. Sabia disso? Exatamente. A gente pode encontrar do menor, coisa de milímetros, até organismos ali com metros. Exatamente. Existem ali plateumintos que podem chegar até 6 metros. Ele fica todo enrolado, né, dobrado. Claro que a gente imagina 6 metros ali esticado, mas ele fica tão enroladinho que olhando ali não apresenta esse tamanho, mas ele possui uma variedade de forma, podendo chegar a um tamanho maior, sim. Isso acontece no seu comprimento, tá? Eles são encontrados onde, professora? Eles são organismos que podem ser encontrados tanto na terra, no ambiente aquático, ambientes úmidos, né? E eles também podem e são parasitas. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses organismos, eles precisam de um hospedeiro, de um outro corpo que, vamos dizer assim, que receba eles, né? Sem querer, acaba ali hospedando, né, esses parasitas, no caso, os plateumintos. Então, nós temos aqui 2 exemplos. Olha a tênia. Olha o tamanho dessa tênia. Lembra que eu falei da variedade do tamanho? Exatamente. Ela pode chegar até uns 6 metros ali dentro do seu hospedeiro. Então, aqui, esses 2 plateumintos aqui revelam para nós o corpo achatado, que é uma das características dos plateumintos, e também a variedade da forma, né, do corpo. Os plateumintos de vida livres, eles são as espécies que não apresentam hábito de parasita, ok? Sendo encontrados em ambientes de água doce ou salgada, bem como terrestre ou ambiente úmido. Então, esses de vida livre, que vivem ali na água, na terra, seja água doce ou água salgada, né, nos ambientes úmidos, esses não são parasitas, são de vida livre, mas eles habitam, né, nesses ambientes apenas. Olha aqui que belezinha. Um plateuminto. As espécies de vida livre mais conhecida são as planárias, exatamente. Olha aqui uma delas, né? Então, esses animais, eles vivem em ambiente de água doce. Eles se alimentam do quê, professora? De pequenos animais, animais mortos. Então, aqui a gente já vê um bichinho que ele já está afoito ali procurando alimento, né? Está desesperado para comer ali, procurando ali a presa, procurando ali algo para devorar. Os plateumintos parasitas são muito conhecidos. Por que eles são muito conhecidos, parasitas? Porque provocam doenças. Exatamente, se são parasitas, eles vão provocar doenças. Doenças no ser humano, por exemplo. Então, a gente tem 2 exemplos aqui de plateumintos que provocam doenças. Exemplos, tá? Porque existem mais. A tênia e o esquistossomo. Então, nós temos eles aqui representados nessa imagem, tá? Na maioria deles existe uma camada, como se fosse uma pele que cobre, que envolve o corpo deles. E te digo mais, sabe por que essa camada de proteção? É de proteção mesmo. Então, além dele se hospedar, parasitar ali no hospedeiro, estar ali dentro do organismo, ainda eles se protegem da gente. Veja se tem cabimento. Das enzimas digestivas que tem no nosso organismo, que para eles podem ser prejudiciais. Então, eles têm essa cobertura ali no corpo deles que vai dar o quê? Proteção para eles ali no interior do hospedeiro. Então, estão aqui eles. A tênia, esse plateuminto de um tamanho bem considerável, e nós temos aqui o esquistossomo, que provoca a esquistossomose. Muito bem. Vamos fazer uma atividade agora? Os plateumintos são animais que apresentam o corpo achatado e sua espessura quase desprezível. Proporciona uma grande superfície em relação ao volume, o que lhes traz vantagens. Então, agora você vai fazer o quê?
Você vai comentar o significado do termo verme parasita e cite um exemplo de verme parasita, tá bom? Vou dar um tempinho para você registrar essa questão aí no teu caderno, para você responder, e a gente já volta para conferir a resposta. Até daqui a pouco, galerinha. E aí, galerinha, eu voltei como sempre. Quando eu digo que eu voltei, eu volto sempre curiosa, né? Vamos lá conferir então o nosso exercício? Você comentou aí do significado do verme parasita e você citou um exemplo? Tenho certeza que sim. Vamos lá conferir então? Vermes parasitas são aqueles que ficam alojados no interior de outros organismos, que nós chamamos de hospedeiros, atuando como parasitas. Na sua grande maioria, eles fazem o quê? Causam doenças, isso mesmo. Então, eles não ficam lá apenas à toa, porque tá quentinho, o inverno, né? Não são parasitas curitibanos, não, que né, muito frio. Não é por conta disso, não. Eles estão ali para se alimentar e, infelizmente, na maioria, desencadeiam doenças, ok? E quais são os exemplos que nós temos aí desses parasitas, desses platelmintos parasitas que provocam doença? Nós temos a tênia, que provoca a doença chamada de teníase, e nós temos o esquistossomo, que provoca a doença chamada de esquistossomose, ok? Mandou bem aí? Muito bem, galerinha. Parabéns aí pela sua dedicação, tá? Isso mesmo, continuar aí nos estudos. Vamos lá. Os platelmintos podem apresentar formas diferentes de reprodução, isso mesmo, mas depende do quê?
da classe. Então, cada classe está relacionada ali também com um tipo de reprodução. Geralmente, eles são monóicos. O que quer dizer isso, professora? Monóicos, com indivíduos que contêm ambos os sexos. Isso mesmo, também chamados de hermafroditas. Esses organismos, chamados de monóicos ou hermafroditas, eles possuem, então, os dois sexos ali ao mesmo tempo, né? São capazes, portanto, de realizar a autofecundação. A autofecundação, gente, um tipo de reprodução sexuada, onde tem ali, né, gameta masculino e gameta feminino. A planária adulta, olha só essa informação, a planária adulta, ela é hermafrodita. O que quer dizer isso? Ela tem tanto o genital masculino como o genital feminino ali no corpo dela. Quando duas planárias estão sexualmente maduras, elas se encontram para copular. Olha que bonito, olha que imagem bonita de acasalamento. Duas planárias fazendo troca ali de material genético, né? Um cruzamento ali que elas estão realizando, a postura do acasalamento. Após a troca de espermatozoides, os animais separam e os ovos são eliminados para o meio externo. Então, liberam ali, né, depois do acasalamento, é liberado e os ovos são eliminados ali para o meio externo. No interior, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, ó. Então, a gente revê novamente a postura desses organismos que estão aqui em acasalamento. Depois, no interior, a gente encontra ali, né, uma cápsula, onde dentro dela ali vai se desenvolver o embrião. Depois que se desenvolve esse embrião, vai dar-se origem a quem? As planárias jovens, exatamente. O embrião vai se transformar em planárias jovens. Então, aqui a gente vê como funciona. Então, é um sistema que ele também, assim, ele não é tão completo, mas ocorre, tá? Então, não tem todas as fases aqui. Então, é a cápsula, o embrião aqui dentro. Logo, as planárias jovens, então, são transformadas. E logo vai se ter, então, um indivíduo adulto. As planárias, gente, ela tem um grande poder de regeneração. Professor, o que é isso? Quer dizer que, quando esses organismos, se eles passarem ali, vamos pensar ali que alguém pega ali uma planária e realiza alguns cortes nela. Cada corte, cada pedacinho que se pegar daquele corpo ali que foi dividido, aquele corpo vai gerar outro indivíduo. Isso mesmo, olha aqui, ó. Então, pedaços podem dar... Pedaços, olha aqui, ó, como mostra aqui, ó. Pedaços de planária, cortadinhas, podem dar origem a novos indivíduos. Olha aqui, ó, como a gente observa. Então, a parte aqui, ó, posterior, deu origem a um novo indivíduo. A cabeça decepada aqui, olha, deu origem a outro indivíduo inteiro, viu, gente? Olha aqui, ó, a metade aqui, ó, que ficou no meio, o que aconteceu? Deu origem a um novo indivíduo. O que se chama, como se chama isso? Isso é um alto poder de regeneração. Então, o organismo pode ali ser decapitado, ele precisa ser muito, mas muito bem destruído ali para ele não conseguir se regenerar. Mas se for só apenas ali fragmentar, cortar, com certeza esses pedaços vão dar origem ali a novos indivíduos. Bora lá fazer uma atividade? Vem comigo. Sobre a reprodução. É a capacidade de um ser vivo de reproduzir descendentes, gerar outros organismos, ou seja, de propagar a sua espécie. O processo de regeneração pode ocorrer tanto em organismos unicelulares, que contêm apenas uma célula, como também nos organismos pluricelulares, que contêm muitas células. Aí eu peço para você, explique como ocorre a regeneração de todos os segmentos cortados da planária. Anota no teu caderno essa questão e responda ela e a gente já volta para que juntos a gente confere aí a resposta. Ok? Até mais!
E aí, galerinha, copiou o exercício? Fez a anotação? Respondeu? Bora lá então conferir? A reprodução é a capacidade que um ser vivo tem de produzir descendentes, ou seja, de propagar a sua espécie. O processo de regeneração pode ocorrer tanto em organismos unicelulares como pluricelulares. Explique como que ocorre a regeneração de todos os segmentos cortados da planária. Vamos lá. A planária, ela é pluricelular. O que significa isso? Que ela tem muitas células, assim como cada um dos fragmentos formados. Então, cortou, gente, só uma observação. Não é porque está cortado que deixou de ter muitas células. Não, cada partezinha ali cortada tem muitas células, permanece pluricelular. Como as células dos fragmentos são nucleadas, o material genético contido no núcleo controla o metabolismo, orientando o processo de regeneração, ok? Então, ali cortou, né, os pedaços. Porém, cada célula, ela é nucleada, ela tem núcleo ali, então o material genético ali está funcionando, vai aumentar, então por isso também a capacidade ali de gerar novos indivíduos, ok? Minha gente, o que nós vimos na aula de hoje? Vamos lá. Nós vimos ali sobre os habitats dos plateumintos, os tipos de reprodução dos plateumintos. É isso hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha feito muitas anotações e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá, galerinha, se cuidem!